Isso acontecendo seria o fim da alt-season, porque e depois eu saía fora. Como vocês sabem, eu venho apostando numa forte explosão para o preço do BTC no mês que vem, em maio, devido a ele estar muito correlacionado com o M2, com a quantidade de dinheiro que existe no mundo, a liquidez global. Mas a questão que eu quero abordar no vídeo de hoje é em relação às altcoins. Porque, naturalmente, você espera que, com a explosão de preço do BTC, as altcoins acompanhem. Mas talvez isso não aconteça. Esse é o grande risco. Estamos vendo a dominância do Bitcoin atingindo patamares que não deveria estar atingindo agora. No vídeo de hoje, eu vou discutir com vocês se realmente teremos uma alt-season e, caso a gente tenha, qual será o padrão dessa alt-season, porque está com cheiro de que as coisas estão diferentes dessa vez. Falando em padrão, tem um padrão muito comum nesse canal. Quem não deixa o like costuma perder dinheiro. Então, não vai dar mole, né? Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos da Criptomaníacos daqui em diante, porque estamos entrando no momento mais quente do mercado. Vou começar pelo meu famoso gráfico diário, onde encontramos aquele padrão de topos duplos seguidos por fundos duplos, né? Estamos quase com a confirmação deste novo fundo duplo aqui. Precisa romper 87.500, o meio do caminho aqui, né? Entre os dois fundos, para confirmar. Mas para isso, antes, precisamos romper o EMA 50, a média de 50 dias, que é essa linha vermelha que está atrapalhando o nosso objetivo aqui, impedindo que o preço consiga passar. Mais uma vez, estamos testando ela no dia de hoje, né? Ela está aqui ao redor de 85 mil dólares e nós estamos aqui em 84 alto, tentando romper, como fizemos lá em meados do ano passado, e após romper, pum, explosão de preço para o BTC, que é o que eu espero que aconteça entre agora e meados de maio. Mas eu coloquei uma linha amarelinha nesse gráfico para mostrar para vocês uma coisa incrível. Notem os pontos que são conectados por esta linha amarela. Estou mostrando para vocês que conectei os topos desde 2021. Tivemos aquela primeira alta lá nos 65 mil dólares, a queda, um segundo topo bate nesta linha, né, nos 69 mil dólares, alta histórica naquela época, e depois voltamos a ter toques nesta linha amarela, como naquela inédita alta histórica antes do halving, que é esta linha vertical branca. Então conectei todos os topinhos aqui e vocês vão perceber que esta linha amarela, ela passa exatamente, vou dar um zoom para vocês, exatamente onde encostamos aqui no fundo do poço dessa correção, ali ao redor de 73 mil dólares, né? O preço recua, encosta perfeitamente na linha de tendência de alta histórica desde 2021 e volta a subir. Isso aqui me dá mais segurança de que estamos realmente presenciando um fundo do poço, um momento exato de toque nessa linha e aí sim um retorno à expansão, um retorno para buscar uma nova alta histórica. O mesmo exercício para o gráfico semanal é isso que vocês encontram, deixando evidente para vocês aí que conhecem a teoria de Dow, de topos mais altos seguidos por fundos mais altos, que a estrutura está intacta, está perfeita, indicando uma tendência de alta. Desde o início deste ciclo de alta, fundo do poço, seguido por um topo mais alto, depois um fundo mais alto. Topo mais alto, fundo mais alto. Topo mais alto, encontramos o fundo mais alto agora lá nos 73 mil dólares e voltamos a subir, como é natural num ciclo de alta. Está tudo perfeitamente como deveria estar, apesar do medo extremo que a gente viu no mercado. Inclusive aqui embaixo no RSI, vocês vão encontrar exatamente o mesmo ponto, o mesmo toque no RSI, marcando aqui os fundos mais altos, né? Então o fundo do poço local acontece quando o RSI encontra esta linha de tendência verde. Encostou aqui, lá em cima acontece a explosão de preço e olha só o que passamos ao encontrar aqui os 73 mil dólares. Sim, mais um toque do RSI nesta linha de tendência. Então está tudo maravilhosamente bem para o BTC. E é aí que acontece o problema. Você, naturalmente, devido ao histórico do mercado, associa que nessa próxima pernada de alta do BTC terá a tão esperada alt-season, temporada das altcoins, e você vai ficar milionário. E é normal
Eu também esperaria isso. Até que eu comecei a analisar a dominância do Bitcoin, ou seja, a fatia do mercado de criptomoedas que é somente BTC. Notamos aqui que o BTC acaba de atingir 64% de dominância. Tá? Não vimos este patamar desde fevereiro de 2021, muito tempo atrás. E a tendência natural para a dominância do Bitcoin é ela sendo reduzida a cada novo ciclo. Por quê? Porque nascem mais criptomoedas, a concorrência se torna maior e é normal que o Bitcoin vá perdendo um pouquinho de fatia do mercado. Então já me soou estranho o Bitcoin estar com 64% de dominância de mercado. E aí eu percebi que os 64% estavam incluindo stablecoins. Sim, o USDT, o USDC, ou seja, o dólar no mercado cripto, que não é bem uma criptomoeda, né? É só uma ferramenta para você entrar e sair do mercado. Isso não faz parte de altcoins nem de Bitcoin. E aí, na hora que você elimina as stablecoins do cálculo, vocês percebem que o Bitcoin está atingindo 70% de dominância. Isso mesmo. 70% do mercado cripto é somente Bitcoin. Todas as outras milhões de altcoins somadas têm somente 30% do mercado. E notem como a tendência natural do mercado cripto é cada vez o pico de dominância do Bitcoin estar num patamar mais baixo. Estão notando a tendência? A tendência, ao contrário daquele gráfico que eu mostrei para vocês no início do Bitcoin, que vai fazendo topos cada vez mais altos, nesse caso de dominância do Bitcoin, são topos cada vez mais baixos, né? Então, cada vez um topinho mais baixo, aqui, por exemplo, 2021, esperaremos o que agora? Um topo mais baixo. Quando a gente passa aqui uma linha de tendência de baixa, olha só o que a gente encontra. Epa! Tem algo estranho. Tem algo diferente dessa vez. O Bitcoin não está seguindo o padrão de topos cada vez mais baixos. Ele rompeu essa tendência de baixa, fez um reteste sobre ela, né? Subiu, fez um reteste e disparou. Vocês que acompanham o canal sabem que esta formação gráfica ela precede uma explosão. O que é? Rompimento de tendência de baixa, reteste sobre a linha de tendência que antes era uma resistência e agora se torna um suporte, confirmação. Isso aqui indica pra gente o quê? Que esta linha aqui, que este gráfico, tende a uma explosão. Ou seja, não pararia por aqui. A tendência seria o Bitcoin ganhar e ganhar mais dominância. Isso acontecendo seria o fim da alt-season, porque iria desconfigurar o padrão de queda da dominância do Bitcoin para acontecer justamente o aumento da participação das altcoins no mercado. Para a gente testar essa teoria, a gente precisa entender o que levou o Bitcoin a ter uma dominância tão forte nesse ciclo. Bom, esse ciclo, ao contrário dos ciclos anteriores, ele não é um ciclo do povão, do varejo. Ele é um ciclo que está sendo empurrado por governos, por exemplo, os Estados Unidos, né? Governos falando em fazer reserva estratégica, grandes fundos de investimento como BlackRock, como Fidelity, acumulando BTC. E, obviamente, esses atores não acumulam shitcoin, não acumulam memecoin, não acumulam aquelas moedinhas que costumam explodir ao longo de um ciclo de alta. Eles acumulam quase que somente BTC, Bitcoin. Quanto mais eles acumulam, mais a dominância do Bitcoin vai subindo, porque tem compra de Bitcoin, não tem compra de altcoins, destruindo aquela ligação que existia entre subida de Bitcoin e subida de altcoins. Porque antes eram pessoas, e pessoas faziam o quê? Compravam Bitcoin, o Bitcoin disparava, a partir daqui elas começavam a migrar para moedas menores. Pegava parte do capital ganho ali e distribuíam para Ethereum, para Solana, para todas as outras criptomoedas, a fim de obter um lucro maior. Obviamente, com um risco extremamente maior. Só que fundos de investimento, e principalmente países, não estão buscando um risco extremamente maior. Eles preferem ser conservadores, uma visão muito contrária à do povão. Portanto, se a gente quer ver uma alt-season, uma temporada das altcoins, do que a gente precisa?
A gente precisa de uma entrada absurda do povão. O povão se interessando por criptomoedas, mais uma vez, numa quantidade muito maior do que nos ciclos passados, porque tivemos muita entrada de capital, como falei, de países, de fundos, e agora você precisa que o povão venha com dinheiro comparável a esse. E isso só vai acontecer quando o mercado estiver com uma grande confiança, com pouco medo. Não é um momento como esse. O mercado ainda aguarda uma sinalização positiva de que a economia não está entrando em recessão. O que vai sinalizar isso para o mercado é, por exemplo, corte nas taxas de juros, gerando ali um pump em ações, em cripto. O mercado vai ter que ter um próximo pump nos grandes ativos considerados de risco, portanto, ações, S&P 500, Nasdaq, Bitcoin, antes do mercado ter a garantia ali de que está tudo sob controle. E o que esse próximo pump no Bitcoin iria gerar na dominância do BTC? Mais uma subida. O Bitcoin teria que ter mais dominância antes de começar a cair. Mais ou menos o que está desenhado nesse gráfico na tela. Este gráfico ele mostra altcoins sobre Bitcoin. Vocês estão vendo aqui que altcoins costumam disparar em relação ao Bitcoin exatamente no ano que a gente está, o ano após o halving. Portanto, aconteceu em 2017, aqui atrás, altcoins disparam muito fortemente contra o BTC, e aconteceu aqui em 2021, ano após o halving de 2020, né? Onde as altcoins superam muito o desempenho do BTC. Agora estamos no ano pós-halving, halving 2024, estamos em 2025, e ao contrário dessas vezes anteriores, não. As altcoins estão perdendo valor contra o BTC, mas ainda não encontraram o fundo do poço. O fundo do poço desse gráfico está marcado pela linha amarela. Notem que sempre as altcoins encontram este valor aqui mais baixo em relação ao Bitcoin antes da explosão. E neste ciclo, isso ainda não aconteceu. Ainda temos uma pequena margem de queda aqui antes de encostarmos na linha amarela. Portanto, a minha aposta é justamente essa. Eu acho que ainda falta confiança no mercado. O Donald Trump vai conseguir fazer o Banco Central cortar taxa de juros, isso vai injetar dinheiro no mercado, teremos pump primeiro no BTC e nas ações, isso vai fazer com que esse gráfico aqui caia, ou seja, as altcoins percam valor contra o BTC, e ao chegarmos nesta linha aqui, meados para o final desse ano, aí sim a tendência é grandes fundos de investimento começarem a fazer alguma exposição em Ethereum, em Solana, por exemplo, que já tem abertura legal para fazer isso, e isso começar a impulsionar o povão a também fazer o mesmo. Isso pode desencadear uma alt-season. A gente sempre começa por BTC, depois grandes altcoins e, por fim, no fim do ciclo, pequenas altcoins. Ao contrário dos ciclos anteriores, não vai ser aquele oba-oba. Pessoal, eu estou aqui há vários ciclos já nesse mercado e antes era o seguinte, funcionava da seguinte forma, você podia ser um completo ignorante e comprar qualquer criptomoeda. Vai lá no top 500, seleciona 10, 20 moedas, você comprava essas moedas e você teria um desempenho fenomenal na alt-season. Muito melhor que qualquer gestor da Faria Lima, muito melhor que o cara que estivesse 100% comprado em Bitcoin. Durante a alt-season, você veria essa explosão extrema de valorização da sua moedinha aleatória sobre o Bitcoin. Mas isso não existe mais. O mercado mudou, justamente pelos fatores que eu falei. Entrada de grandes players, fundos, países, agora não tem espaço para moedinha minúscula, desconhecida, sem nenhum fundamento, explodir como explodia no passado. E esse foi o erro de muitos de vocês aí, inclusive vários amigos meus, ficavam esperando aí a explosão das altcoins para enriquecer de forma fácil. Ao invés de ele se alocar 10%, 20% em altcoins, que é o que eu faço, né? O que ele fazia? Ele se alocava 100%, meio que buscando um atalho. Já que eu não comprei Bitcoin lá atrás, que nem você, Guilherme, eu vou comprar 100% em altcoins e assim eu acelero o meu crescimento. E isso funcionou, por exemplo, em 2021. E aí o cara falou, bom, se está funcionando até agora, vai continuar funcionando. Só que não. Entraram os grandes players, as grandes baleias do mercado e a festa acabou. Sempre acaba quando eles entram. O mercado agora ele vai ser um mercado mais maduro, um mercado
mais conservador, um mercado que demanda mais inteligência. Não basta comprar um NFT de macaco para ficar rico. Você vai ter que saber selecionar as oportunidades certas dentro dessas altcoins para que aconteça a explosão de preço que você está buscando. E eu parei para pensar que esse formato que o mercado está tendo agora é o formato que eu sempre usei para mim. Eu nunca fui um cara que fiquei me expondo 50%, 100% em altcoins. Muito pelo contrário. Eu sempre me expunha muito pouco em altcoins e quando a gente chegava na fase mais hypada do ciclo de alta, aqueles 2, 3 meses malucos, aí eu aumentava a minha exposição para altcoins para, sei lá, 25%, 30% da minha carteira, somente nesse período, para pegar esse pump e depois eu saía fora. Então, a forma que eu sempre fiz, que foi uma forma, digamos, mais racional, mais parecida com o mercado tradicional, é a forma que eu acredito que terá sucesso agora. Já pediu o like? Não, né? Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado. Todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade.